TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos dando início ao programa Educação e Trabalho. Hoje, sábado, 18 horas. Você também pode assistir reprise na segunda-feira, às 15 horas e na quinta-feira, às 18 horas. Tema de hoje, marketing digital nas eleições de 2016. Estamos aqui com a especialista em marketing digital, Ariadna Alves, e o doutor especialista em política, consultor político e sociólogo, doutor Luiz Cláudio. Então, o tema de hoje é muito importante, porque nós estamos diante aí das nossas eleições 2016, acontece agora a votação no dia 2 de outubro, e a regra do jogo mudou. Os políticos têm que se adequar às novas regras, né? Quando as regras mudam, o próprio eleitor não sabe bem como proceder e também, principalmente, o político. E agora nós vamos orientar e também tratar desse tema para que você, consultor de marketing digital, possa aprender para trabalhar o marketing digital para o seu cliente político. Isso também é importante. Ariadna, quais são as expectativas do marketing político agora para as eleições de 2016? Então, professor Tauser, com as novas regras, né, com o tempo de campanha que passou de 90 para 45 dias, com a proibição de financiamentos de empresas na campanha, a internet passou a ser o palco principal dessas eleições. Esse cenário não é totalmente novo, né? Em 2010 nós tivemos pesquisas onde falavam que a internet era o segundo maior meio de influência da decisão de voto. Em 2014, isso ficou um pouco mais agressivo, né? Foi detectado que 49% da população decidia o voto através de postagens na internet, através de buscas na internet. E esse ano vai vir com tudo, né? Vai ser o palco principal mesmo, vai ser onde as pessoas vão conseguir ter mais informações, vai ser o debate ao vivo, em tempo real, ali na internet. Doutor Luiz Cláudio, quais as mudanças, o que está impactando principalmente nessas mudanças para o eleitor e para também o político? Primeiro, como ela colocou bem, houve um encurtamento de 90 para 45 dias. E o programa de televisão agora é só 35 dias. Começa 26 de agosto e vai até 29 de setembro. Só que é um detalhe. Na eleição de 2012, segunda, quarta e sexta eram os candidatos a prefeito. Você tinha a entrada do programa meio-dia e à noite. A de rádio era de manhã e finalzinho da tarde. Só que agora é interessante. No lugar de ser esses 3 dias só de prefeito, vai ser a semana toda. Foi eliminado a terça, quinta e sábado, que era dos candidatos a vereador. Os vereadores só vão aparecer na televisão através das inserções. A inserção, eu penso que a inserção é interessante, doutor Luiz Cláudio e Ariadne, porque não tem aquela de trocar via, horário político, troca. Você está assistindo aqui o seu programa predileto, está assistindo aqui o Educação e Trabalho, entra a inserção do vereador. Mas há uma complicação aí. 60% das inserções é do candidato a prefeito ainda. Só 40% é dos vereadores. Distribuído entre os vereadores. Tem vereador que provavelmente dificilmente vai usar esse mecanismo. Vai dizer seu nome. É só isso, praticamente. Quer dizer, de alguma maneira, as novas regras impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral, elas tornaram candidaturas mais enxutas. Por exemplo, um gasto de um candidato a vereador de Fortaleza não pode ultrapassar R$500 mil. Ele tem que estar no teto de 460 mil. Os candidatos a prefeito no primeiro turno vão poder gastar só 9 milhões, o teto máximo, e no segundo turno, caso forem, só 3 milhões. Quer dizer, você nota que fica muito difícil hoje para alguns políticos que, teoricamente, eram acostumados a ter recursos e benesses, a fazer uma campanha com orçamento tão enxuto. É interessante também que até esse momento
aí, né, todas essas investigações, tudo isso, faz com que tanto as empresas como os próprios políticos tenham receio do modelo de capitalizar essas campanhas. Não sabem de onde vem o dinheiro, não sabem como tirar esse dinheiro, enfim, tudo é novo. O cenário é todo novo. Quando o processo do mensalão estava no Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa tinha mostrado como é que funcionava esse processo. E era principalmente na área de comunicação e publicidade, né? Que vinha o desvio dos recursos. Aí o que acontece? Agora, já no processo do Petrolão, era o quê? As empresas fechavam um acordo com as cúpulas partidárias, as cúpulas partidárias recolhiam, superfaturavam as obras, recolhiam o dinheiro e entregavam uma parte desse dinheiro para os partidos políticos. E os partidos políticos mandavam para os seus candidatos. Assim eram feitas as campanhas. Quer dizer, era uma maneira lícita de colocar dinheiro ilícito. É simples. Verdade. Quer dizer, agora o Supremo radicalizou, ele de alguma maneira penalizou a todos. Ele não penalizou só aqueles que abusavam do poder econômico, não, penalizou a todos. Porque até mesmo que tem uma campanha enxuta, vai ter dificuldade, né? Porque às vezes ele podia conseguir determinadas empresas que poderiam financiar, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu nesse momento em que esse teto máximo, ele vai fazer com que os candidatos usem mais do que nunca a sua criatividade. Aí é que eu penso que entra as redes sociais, entra a internet, entra o capital intelectual das pessoas que trabalham com isso, que é uma mídia nova também, é uma mídia de profissionais novos, né? Então eu acho que aí é a importância. E outra coisa, na internet não tem limite de horário para ninguém não, de tempo para ninguém não. Não tem regra, né? Você entra tal hora, você entra tal dia, você entra desse jeito, você entra daquele jeito. Existem regras, né? Mas também você tem o tempo que você quiser. Eu acredito que ficou mais justo para a campanha para todos. Aquele que tem muito dinheiro ou que tem pouco dinheiro, hoje acho que vai fazer uma campanha mais justa, né? E é como você colocou anteriormente, na internet, na televisão e no rádio eu posso simplesmente desligar. Na internet eu não tenho essa possibilidade. Mas também você tem a possibilidade de só ver o que quer. Aí entra com a postura do político na internet. 5% das pessoas apenas confiam em políticos, mas 97% confiam em amigos e familiares. Então, se eu estiver compartilhando frequentemente esses conteúdos dos meus candidatos, muita gente vai ver e confiar no que eu estou dizendo. Porque a família é referência, passa a ser referência disso, né? Exatamente. E a amiga do amigo, então vira uma rede aí, uma corrente, né? A ideia da internet é essa, o compartilhamento, né? O nível de informação que vem. Isso é bem interessante, Luiz. Mas há um dado interessante. O candidato a majoritário, no caso específico o prefeito, ele é escolhido antes. O eleitor já tem uma noção de quem vai votar. Ele não consulta tanto. Ele, através das redes tradicionais, como televisão e rádio e jornais, ele praticamente começa a construir uma ideia geral do processo. Já o candidato a vereador é diferente. Essa construção simbólica, ela acontece praticamente, vocês vão se assustar, com 62 horas da votação. Nossa. Mas eu já fui vítima disso. Eu já fui candidato a vereador, estava num cenário maravilhoso até os últimos 15 dias. Porque você começa, minha tia pediu para eu votar no A, meu fulaninho ligou e tal, aí começa uma rede de, né? Aí eu quero saber como é que isso acontece na rede social, na internet, como é que isso acontece, qual é o cronograma de atividade que o político tem que seguir para que ele tenha, efetive o voto nas últimas 72 horas, como você diz. Você tinha, em 2008, nas prévias presidenciais nos Estados Unidos, uma candidatura quase certa de Hillary Clinton. Aí um jovem senador americano, afro-americano, começa a usar as redes e de uma hora para outra ele sai candidato. Ali foi um grande marco mesmo. Foi um grande marco. 8 anos depois, é interessante, nós tivemos um senador democrata, com uma certa idade já avançada, o Sanders, que pautou o processo. E nós temos um showman, que é o Donald Trump. Donald Trump é um showman.
ele sabe muito bem usar as ferramentas tanto da mídia tradicional como das mídias chamadas alternativas. Mas o interessante é que houve uma mudança de postura. O Facebook hoje, especificamente, ele é usado por uma parte da população de uma certa idade adulta mesmo, entre 35 a 75 anos. Os jovens, eles abandonaram essa rede. Estão hoje mais no Instagram, o próprio Twitter e outros mais. Snapchat, né? Quer dizer, hoje o cara que está gerenciando a campanha do seu candidato, ou a prefeito ou a vereador, ele tem que ter muito jogo de cintura. E saber até o perfil do candidato para saber que rede usar, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E o que é que está acontecendo? O que é que nós estamos assistindo agora, nesse momento? É que o Facebook é a nova televisão. É a nova televisão. Você grava vídeo, você posta seu vídeo. Exatamente. Então, qual é mesmo Tanto hoje? que, às vezes, os movimentos que acontecem no Face e no Twitter, por que eu estou alinkando esses dois? Porque hoje eles estão muito próximos. Quase sempre o cara posta alguma coisa importante no Twitter, é replicado no Facebook ou vice-versa. Ou no Instagram. Chega muito mais rápido do que na televisão. É porque o Twitter é interessante, apesar de ser um mini blog, a sua primeira ideia, ele, na grande realidade, é uma grande praça pública de atritos, onde os debates mais violentos acontecem lá. Eu vou dar um exemplo simples e objetivo. Durante esse ano, o senador José Serra colocou o seguinte Twitter: o Itamaraty hoje está pregando lá fora que está havendo um golpe. Sabe o que foi que aconteceu? Muitas pessoas começaram a colocar lá, a discutir com eles. Olha, antes de você falar sobre o governo Dilma, você tem que dar explicações sobre o que está acontecendo nas suas contas em Minas Gerais. Quer dizer, você notou aí? O Twitter tem essa questão muito violenta. E o outro dado, tinha gente que dizia o seguinte: eu votei no senhor acreditando que o senhor é muito diferente, mas o senhor não é tão diferente. O eleitor, ele está chateado. Essa história hoje, onde eu quero chegar com esse exemplo? A história hoje da oposição só bater no candidato de situação, acho que mudou. Porque eu acho que toda a classe política hoje responde negativamente perante a opinião pública. Isso é verdade. E aí eu queria entrar exatamente nesse assunto. Como é que está o perfil do eleitor em relação ao candidato? Para que isso seja tratado nas redes sociais, como você coloca, né? Como é esse eleitor da atualidade, o jovem que era uma tendência das redes sociais, uma tendência da política, diminuiu-se a idade para que possa votar, 16 anos agora, né? Mas como é que ele está entendendo a política e como é que ele está entendendo essas novas ferramentas? Então, o eleitor hoje, eu acredito, o jovem principalmente, ele é o mais informado, né? A gente está diariamente bombardeado por informações em todos os canais de rede social. Tudo que acontece, como o Luiz colocou aqui anteriormente, chega primeiro no Facebook, depois chega na televisão. E como ele falou, o Facebook hoje ele é muito mais visto do que muitos canais. E o YouTube também está sendo uma grande ferramenta. Então, hoje, enganar ou falar meias verdades ficou um pouco mais complicado. O Facebook, ele tem aquele público jovem, né, até os 25 anos, está no Instagram, está no Twitter e faz parte do Facebook também. Porém, todas as idades estão lá. Ele já não é mais tão assíduo, mas ele continua no Facebook. Está voltando, bem forte. O Facebook, ele se reformulou, ele está com canais de vídeo, com jogos, ele deu uma reformulada. A plataforma dele é a plataforma que se modifica a cada momento. Então ele está inovando bastante porque ele estava perdendo esse público jovem, né? Então, ele tem se reformulado para voltar a atender esse público também. E hoje não tem mais limite de idades no Facebook. A gente vê vó usando rede social. Agora, é interessante que o Mark Zuckerberg, ele fez uma coisa que eu achei interessante. Ele comprou algo que poderia se tornar o seu grande concorrente, o WhatsApp. Ele entendeu o que é que ele poderia ser e antes que ele realmente virasse esse grande concorrente. Ele compra tudo. Você pega uma campanha no interior especificamente, onde as pessoas não lêem maciçamente os jornais, e praticamente assistem mais o Jornal Nacional, ou jornais com pautas nacionais. O que acontece? O WhatsApp é a discussão.
é o bate-papo. E nessa eleição, ele é primordial. Por exemplo, concordo com você, você quer queimar alguém, você faz um vídeo ou então alguma coisa, solta, meu amigo, aquilo viraliza enormemente. Eu vou dar um exemplo simples. E objetivo. Em frente à casa do ex-governador Cid Gomes, houve uma discussão. Alguns manifestantes foram para lá. Sim. Ciro Gomes esteve lá e chegou a trocar farpas com alguns dos jovens. Quando aquele evento acontecia, eu, você e ela provavelmente estávamos dormindo. No outro dia, quando eu abri meu WhatsApp, gente de São Paulo tinha mandado para mim. Quer dizer, a velocidade com que aquela informação rodou foi enorme. Estou dizendo, hoje, a história da vida privada não existe mais. Há uma publicitação da nossa vida. Tudo que a gente faz, de alguma maneira, está sendo visto. Eu posso entender, com essa colocação que você me faz, Luiz Cláudio, que os 45 dias, com as ferramentas de tecnologia que nós temos hoje, pode se tornar... corresponde mais do que 90 dias do Bem mais, com certeza. Com as ferramentas de marketing que a gente... Porque ela não é uma plataforma estática. Isso, é dinâmica. Ela é dinâmica. Rápido. Antigamente você botava ali um cartaz, botava um outdoor, botava uma placa, uma coisa, aquilo ali para atingir o público que a gente quer, demorava muito tempo. Você hoje pega o seu smartphone e você pode caçar Pokémon. As pessoas às vezes estão com essa... Caçar o eleitor agora, né? O Pokémon. E é interessante isso. Essa cultura nossa de acreditar que esse mundo virtual ainda ia demorar muito para existir, está presente. Que a gente achava que era um futuro distante, Então, chegou. está presente. Você pega um jovem hoje, se ele estiver em qualquer shopping center, você acha engraçado, ele está lá olhando na tela, você lanchando, do seu lado tem um Pokémon que ele está caçando. Nós vamos ver agora, candidato assim, ó. O que é que você está fazendo? Caçando eleitor. É bom, interessante, aí eu quero saber, vou guardar aqui para o próximo bloco, eu quero saber de vocês, né, quais as atitudes fariam o eleitor lhe seguir, compartilhar, mas não é aquele seu primo, seu parente, não. Eu quero saber mesmo, o eleitor mesmo que gostou, você conquistou, como conquistá-lo e como fazer com que ele replique isso. Próximo bloco, nossos consultores vão responder como o candidato pode fazer o eleitor replicar suas ideias nas mídias sociais. Espere um pouco. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Estamos voltando com o programa Educação e Trabalho, com o tema de hoje, Marketing Digital nas eleições de 2016. Estamos aqui com a Ariadna Alves, que é especialista em Marketing Digital, e com o consultor político, Luiz Cláudio. Nós tínhamos prometido responder a pergunta, como fazer o eleitor lhe seguir, compartilhar e curtir as suas ideias, as suas propostas. Mas não é qualquer eleitor, não. Não é aquele que é seu parente que você ligou e pediu para ele fazer isso, não. É o eleitor de verdade. Como conquistar esse eleitor e fazer com que ele multiplique as suas ideias nas redes sociais. Ariadna Alves, como fazer esse milagre? Não é bem um milagre, mas eu acredito que com o conteúdo bem trabalhado, com as propostas claras, com conteúdo pequeno e objetivo, as pessoas vão ter interesse em informar mais. Eu tenho visto muito nas minhas redes sociais, muitos amigos pedindo, quando alguém faz uma propaganda política dentro do seu perfil, pedindo quais são suas propostas, mande para mim, eu tenho interesse em conhecer, para poder até divulgar isso. A gente está num momento de decisão, né? A gente tem passado por um momento crítico na política e agora acho que muitos jovens, a população inteira abriu a cabeça um pouco, que precisa se preocupar realmente com política.
Então, as estratégias é exatamente isso, bons conteúdos, boas publicações, imagens bacanas, para que sejam compartilhadas mais tranquilamente. E como fica, Luiz Cláudio, a rejeição de certos políticos, certos materiais que estão aí soltos na internet? Antigamente, praticamente uma minoria da população acompanhava o trabalho dos parlamentares. Era aqueles que tinham acesso a um jornal, que recebiam diariamente em casa ou comprava na banca, aqueles que tinham condições de assistir os jornais, alguns que tinham o privilégio de escutar os programas de rádio, mas era a informação muito pouco divulgada. Então, o que acontece? Os parlamentares se sentiam protegidos. A partir dos anos 90 para cá, houve uma mudança de perfil. Você vê que a TV Senado hoje passa a audiência do Senado, a TV Câmara, a TV Justiça. Hoje a gente assiste os principais julgamentos que acontecem no Supremo Tribunal Federal, ao vivo. Então, o que está acontecendo? Aqui também aconteceu esse mesmo fenômeno. Fortaleza, primeiro, com a TV, passando a programação das sessões. No interior hoje é muito comum, principalmente nas redes de internet e rádio. O rádio ainda funciona muito, né? Muito. No interior, muito. Por exemplo, aqui em Fortaleza, o cidadão eleitor, ele escuta muito a hora da rádio, na hora da sessão aqui. Então, o que acontece? O parlamentar, hoje, ele é mais exposto. Tanto que, antigamente, alguns deles simplesmente era assim, vai ter a inauguração da praça ou do asfalto, vamos colocar uma faixa. Hoje não. Hoje eles já compreenderam que é necessário tirar foto, gravar, dizer, Postar, olha, nós fazer o conquistamos vídeo, isso né? aqui e tal. Está lá. O candidato de oposição ou o vereador de oposição foi o caminho inverso. O que ele acha que está errado, ele vai lá, filma e tira foto. E começa a criar o que eu chamo de uma mídia negativa ao executivo. Agora é interessante, às vezes, essas postagens que acontecem nas redes sociais, elas ganham um grau de visibilidade tão grande que a própria imprensa tradicional vai buscar essa informação. Eu acho que ela chega primeiro, ela replica das redes sociais, né? Você A quer rede ver tradicional. uma coisa interessante? Às vezes, duas figuras públicas começam a discutir no Facebook e, quando você menos espera, os blogs e as redes estão retransmitindo aquela informação. Isso é interessante. E o número de compartilhamentos cada vez mais bate mais recorde. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui do prefeito Roberto Cláudio. Indiscutivelmente, de um ano para cá, ele mudou toda a rede dele de comunicação em matéria de Facebook, Twitter e outras instrumentalizações. Isso foi importante para ele. Está sendo bastante copiado, pois é um exemplo de um bom trabalho. E é interessante que uma época dessa, ele gravou o primeiro vídeo dizendo, estou entrando nessa mídia, porque é uma mídia sem volta. É um espaço público abstrato. Total, né? É um E espaço como público interagir esses dois? Qual é a melhor estratégia para interagir esses dois? O mundo virtual com o mundo tradicional, digamos assim, a mídia tradicional. Não existe mais essa divisão. Tudo é um mundo só. É um mundo São só. ferramentas, é como tem o outdoor e o carro de som, agora tem a internet. É uma ferramenta a mais. Eu acho que, por exemplo, hoje muitas empresas descobriram a força das redes sociais. Tanto que você, por exemplo, faz uma crítica no Facebook ou no Twitter de determinadas empresas, elas logo depois entram em contato com você. A velocidade de resposta é muito mais rápida. Do que a reclamação por telefone. Uma brincadeira, mas Agora, é interessante que você faz de reclamação, e temos a legislação, né? O político não pode pagar mídia patrocinada, não pode pagar mídia, né? Nas redes sociais, não é isso? Durante a campanha não, é Não, proibido. durante a campanha Links não. patrocinados. Agora eu gosto de um político. Eu posso pagar a mídia para ele lá? Com certeza. O eleitor, ele tem que ter responsabilidade pelo que ele compartilha, pelo que ele patrocina e pelo que ele fala. Isso está dentro da lei, né, nova, e o eleitor pode pedir voto para o seu candidato, pode fazer publicações. Eu posso fazer um pôster lá, vote em fulaninho, patrocinar, pagar para ser aquela mídia patrocinada nas redes sociais, Sim, né? sim, você Posso pode. fazer isso e sem nem o meu candidato saber, ou seja, não entra aquele valor que eu paguei, não entra como doação de campanha, porque eu não doei. É como se eu tivesse mandado fazer uns panfletos para o meu candidato e sair distribuindo nas esquinas.
Sim, não é um problema, porque você que está apoiando. Eu estou apoiando. Você que está Nem, apoiando. de repente, nem ele sabe que eu fiz O isso. seu problema seria que se você degrinisse a imagem de alguém. De alguém. Exato. Aí Conteúdos você ofensivos, receberia um você processo. Seria notificado, com certeza. Seria o Tribunal Regional Eleitoral ou por quem foi, ou ambos? Por Pelo quem foi TSE, agredido, né? por ambos, né? Ambos. Estou agredindo, então, uma coisa é certa, agredir a imagem de ninguém. E não é boa. Acho que é interessante essa história de agredir a imagem, Luiz Cláudio, que eu penso que seja uma campanha muito de propostas. Eu acho que talvez a gente ainda vai ter aí um bate-bocazinho, que é tradicional, né? Mas eu acho que a proposta também, principalmente para o legislativo, tem aí uma tendência a cada legislativo colocar suas propostas. Não, nem tanto. Nem tanto, porque eu acredito que mais de 75% dos candidatos, além de não serem habituês nas redes sociais, não são bons de comunicação. Mas isso não é seletivo, né? Passa a ser bom. O eleitor, como a Ariadna disse, o eleitor está esperando para decidir nas redes sociais. Mas- Esse que vem sem diálogo, Que não está preparado. não está preparado para, que é o que a ferramenta diálogo é o que se usa no parlamento. Esse aí, eu acho que as redes sociais já fazem uma seleção quase que natural. Vamos dar um exemplo aqui. 43 vereadores. Nós temos praticamente, desses 43, 10 que usam o púlpito para se expressar. Pode colocar ali 30 vereadores, são de bastidores mesmo. Então, eles não são muito, eles não usam muito a questão da oratória para convencimento. O trabalho dele é mais formiguinha, visitando as pessoas, levando obras para o bairro e tal. O que acontece? De uma hora para outra, ele vai ter que se expor muito. Alguns têm uma desenvoltura fantástica. Outros não. Outros, às vezes, é melhor ele contratar um profissional que fale o que ele já fez, ou então fale que ele é candidato para fazer determinadas mudanças do que o próprio. O próprio. Quer dizer, tem esse detalhe que... Mas Mas aí eu acredito que o não preparado não vai durar muito tempo. É isso que eu estou dizendo. As redes sociais não vão fazer uma seleção desse político para buscar um político que tenha oratório, que tenha conteúdo. Então, eu acho que aquele político de bairro, aquele do calçamento, aquele que é bem local, eu acho que vai ter, com o tempo, ele vai Se ter ele, não, vai ter que se se ele não qualificar. estiver bem assessorado, ele vai passar por muitas dificuldades. Vamos dar um exemplo. Você abre hoje as redes sociais, o que está acontecendo? A grande maioria dos candidatos ainda estão no período analógico, mandando uma foto com seu número e uma frase. Eles acham que as redes sociais vão, nesse ano eleitoral, vai funcionar desse jeito. A foto é pegar o santinho e digitalizar e botar na rede social. Ele é eficiente até um determinado ponto. Por quê? Porque o cara que já vota nele vai o tempo todo fixar o número dele, o nome dele. Agora, o eleitor, o indeciso, ele vai atrás de alguém que se expresse de maneira mais objetiva. Por exemplo, você coloca no Facebook um texto longo, o cara não lê. Não lê. Não adianta. O cara Então vamos não lá, lê. para os assessores e para quem vai trabalhar com mídia social. Texto longo, eu particularmente não leio. Então não leio. Aquela imagem pesada, cheia de palavras, também não funciona. Uma vez vocês... Por favor, pode ficar. As redes sociais, elas são oportunidades de o eleitor conhecer o seu início, sua introdução, e se ele tiver interesse, ele vai se encaminhar ao seu site. É por isso a importância do site. Era isso. E Lá, desculpa, né, até a próxima pergunta nossa, de repente, pode encaixar. Quais são essas ferramentas? Pode, inclusive... Concluindo só, rapidinho. Se eu tiver interesse em conhecer mais do meu candidato, eu vou visitar o site dele. Lá eu vou assistir vídeos, vou ver o que ele fez, quais são as propostas, quem o está apoiando. Essa é uma oportunidade. Voltando para a sua pergunta, as redes sociais começam, como eu já tinha falado, eu sempre costumo falar, o trabalho de campanha não começa nos 45 do segundo tempo, começa no início do jogo, no começo do ano, um trabalho de SEO, que é uma otimização de um bom blog, de um bom site, usar ferramentas que é possível patrocinar. Não é errado patrocinar uma página de um candidato em janeiro, para ter o máximo de número de seguidores, e aí, a partir da campanha, ele começar a apresentar melhor as propostas dele, sem links patrocinados, que fica proibido. Né? Então, as ferramentas de marketing, sendo bem usadas, bem assessoradas, é incrível, é sensacional. Existe uma ferramenta chamada Scoop que todos os candidatos deveriam usar. O que essa ferramenta faz?
Na hora que alguém citar o seu nome em qualquer blog, em qualquer site, em qualquer rede social, você é avisado. Então, é a oportunidade que você tem de saber se estão lhe caluniando, se estão falando bem, se estão falando mal, você vai sempre ficar atento do que estão falando de você. Para isso, é necessário uma boa assessoria. Cláudio, É o seguinte, como é que funciona para o telespectador a estrutura de um candidato a vereador? Ele trabalha com algumas frentes. Um candidato de bairro, ele sempre faz uma espécie de voto distrital informal. Ele concentra em 3, 4 bairros, depois pulveriza essa votação. Quase sempre são lideranças comunitárias ao lado dele, lideranças de associação e os parentes e amigos mais próximos. Esse é o modelo tradicional. Aí você tem alguns candidatos que fogem dessa regra, que são candidatos que trabalham com os formadores de opinião. Eu vou dar um exemplo aqui simples e objetivo, uma figura como o deputado estadual, que é candidato a prefeito, Heitor Ferrer. Ele trabalha muito mais no voto da opinião pública. É uma característica dele. Já outras candidaturas são mistas, usam esses dois expedientes. O que acontece? Eles estão tão acostumados a trabalhar nesse expediente que para eles é muito difícil de uma hora para outra conhecer esse mundo novo. Porque esse mundo novo, além da regra ser muito recente, eles não estavam preparados. E esse mundo novo não vai melhorar o nível dos nossos candidatos? Em 2010, 2012, 2014, foi um ensaio. Eu acho que 2016 para frente, isso aí vai existir muito menos, porque segmentar é muito mais fácil. As ferramentas que a internet proporciona é muito mais fácil. Eu posso no Facebook segmentar, eu quero atingir o bairro A, o bairro B e o bairro C. E depois eu vou lá pessoalmente, aquela pessoa já vai associar que me viu na rede social. No Congresso Nacional, você tem duas figuras que conseguem polarizar os extremos usando as redes sociais. O Jean Williams, do PSOL, e o Jair Bolsonaro. Eles são exemplos simples e objetivos de redes sociais. Por exemplo, você abre o WhatsApp, você menos espera, você recebe ou vídeos falando bem desses dois, ou ambos discutindo algum tema, ou alguém criticando os dois. É impressionante isso. Eu acho que um grande representante também de que foi eleito através de redes sociais é o Tiririca. Ele fez um trabalho muito forte nas redes sociais. Mas havia uma plastificação nele, né? Havia um gerenciamento. Mas a campanha dele foi Por exemplo, tem uma inteira de peça rede social. publicitária dele que é engraçado. Você sabe o que faz um deputado federal em Brasília? Eu também não sei. Me eleja que eu venho aqui depois lhe contar. Quer dizer, Mas ele usou a característica dele, o humor, e também por trás dele tinha uma mídia pesada, já tinha uma mídia pesada, a televisão. é um antipolítico. Ele foi a construção da imagem do antipolítico. Ele era a gozação do político, apesar de, entre parênteses aqui, ser um dos parlamentares mais sérios que tem naquela casa. Era exatamente Ele isso que eu construiu ia uma imagem comentar. muito boa. Exatamente, ele entrou para ser o voto de protesto, achando que ia, né, lá brincar com todo mundo, palhaçar. O senador Romário se elegeu deputado federal, na outra eleição se elegeu ao Senado. Exatamente, Uma boa votação. Com uma boa votação. Então, eu acho que foi a brincadeira que deu certo, Sem né? dúvida, sem dúvida. De repente, eu acho que muda o perfil. Acho que as redes sociais tendem a mudar o perfil aí do nosso candidato, porque esse candidato que não tem postura, que não sabe se comunicar, uma oratória logo na campanha, acho que ele fica para trás. Agora nós temos que olhar o seguinte, nós estamos aqui quase que praticamente discutindo em propostas propositivas. A gente está se esquecendo do outro lado, que são as desconstruções, as propostas negativas. Vou dar um exemplo simples e objetivo aqui, para recapitular. Segundo turno, Dilma e Aécio Neves. Nas redes sociais, teve gente que tirou gente. Teve gente que perdeu amizade de muitos anos. Muitos amigos. No final de 2014, teve famílias que praticamente puderam se reunir porque irmão não falava com irmão, parente não falava com parente. Festas de final de ano entre empresas, tinha pessoas que não foram porque não queriam encontrar falando de tal. Por quê? Pela polarização negativa das campanhas. E eu acredito que essa campanha que está vindo aí vai também ser muito forte nesse aspecto. Vou dar um exemplo bem objetivo aqui. Você tem 10 minutos de rádio e televisão. Todo dia, os candidatos a prefeito.
Sabe o que está acontecendo? Capitão Wagner tem 3 minutos, Roberto Cláudio tem 3 minutos e os outros 6 candidatos têm menos de 4 minutos para falar, dividido entre eles. Lógico, eles vão levar o debate para as redes sociais, Sim. na tentativa daquilo o se grande prolongar. palanque. Você tem uma candidatura, por exemplo, como João Alfredo. Infelizmente, ele nem tem uma coligação, nem o partido dele tem 9 deputados federais. Então, ele está à mercê das direções das grandes canais de televisões, chamar ele para os debates, tanto ele como o Gonzaga. Você tem uma candidatura como do Heitor Ferrer, Pastor Ronaldo, Luziane Lins e Ti Gomes, que tem menos de 1 minuto. Eles, quando tiverem uma chance, principalmente nos debates públicos, eles vão para um discurso um pouco mais agressivo, no Para lugar chamar a de atenção ser, para eles. no lugar de ser construtivo, para replicar, nem reproduzir, né? Replicar nas redes sociais. Vou fazer uma pergunta. Vídeo, texto ou imagem? Os 3. Nenhum pode ficar de fora. Existe uma sequência, primeiro um, depois outro, quem força mais para quem? Eu- Texto, longo, curto. Eu sou a favor do vídeo hoje. O vídeo ele O impacto leva é maior, eu imagem, acho ele que o trabalha impacto é tudo, maior, né? É um impacto maior. Por exemplo, você grava um vídeo de 2 minutos, tanto no Face, de 1 minuto e meio no WhatsApp, sabe? E no Twitter e em outras redes, no YouTube, ele uma mensagem direta e objetiva, automaticamente as pessoas curtem e replicam com mais facilidade. Um texto longo também e um vídeo longo, as pessoas